e vamos falar hoje sobre corte de crossover, tá? Para você fazer para trio goiano aí, que muita gente fala assim, Guinei, qual corte que eu uso pro meu sub não sei o que? Qual corte que eu uso pro meu Evoque? Qual corte que eu uso pro meu Zeta? Qual corte que eu uso pro meu Tiger, pro meu Protec, pro meu Pioneer e sei lá o que? Então, eu vou explicar sobre corte crossover aqui hoje, tá? Um videozinho até meio que definitivo pra gente falar sobre, beleza? Então, pra você que quer ter uma noção, eu vou passar corte aqui sim, tá? Eu vou explicar que nem sempre é preciso, mas o corte que eu vou passar pra vocês dá pra usar em praticamente aí qualquer sistema de trio goiano, tá? Vai nas dicas aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, bora lá começar essa análise aí, né? E falar sobre. Primeira coisa que eu vou esclarecer nesse vídeo aqui, galera. Corte de crossover para trio goiano não tem jeito, tá? Tem buraco na resposta. Não existe isso. Ah, porque é trio goiano, tem buraco na resposta. E tem, tá? Infelizmente, no trio goiano tem um buraco na resposta entre grave e médio. Não tem pra onde correr. Eu não quero ter buraco. Então, um monte de outro tipo de setup. Porque no trio goiano, infelizmente, tem esse pequeno detalhe aí. E por que tem esse buraco na resposta, galera? Eu já te falei pra vocês aqui, mas eu vou passar corte. Eu tô fazendo essas explicações aqui pra vocês entenderem o porquê que tem buraco, tá? Mas enfim, galera, a região dos graves, tá? Subwoofer, o máximo que você vai conseguir chegar ali com a resposta agradável na região de sub, ali, de fato, é até entre 100 e 120 Hz estourando, tá? Normalmente eu até passo corte final em 120 em quase todo corte de sub que eu faço os projetos, tá? Inclusive aí, ó, quem precisar de projeto de caixa específico para o seu carro, para a quantidade de falantes que você tem, para o seu falante, tá? Dentro das medidas do seu porta-malas, a gente sempre faz o melhor projeto possível, beleza? Então, é basicamente assim que funciona. É só chamar no meu WhatsApp, entrar em contato no chat da vida. Se pesquisar meu contato, vocês acham, não tem erro, certo? Mas enfim, os graves aí, galera, vão até estourando 100, 120 Hz. E os médios, galera, você até pode querer forçar eles a trabalharem em 120, 130 Hz em diante para, entre aspas, diminuir esse buraco na resposta, tá? Mas o que acontece, galera? Esse buraco aí vai ter, porque nem o grave vai chegar com eficiência até 100, 120 Hz ali, tá? E nem o médio vai reproduzir essas frequências, certo? Mesmo que o médio esteja numa caixa acústica, que para o médio responder de 200 Hz ali para baixo, galera, precisa também de uma caixinha acústica, certo? E se não tiver essa caixinha, não vai reproduzir. Infelizmente. O forro de porta, eu vou selar ele ali atrás para simular uma caixa. Até dá uma pequena melhorada, mas não é nada de absurdo. Nem de longe, aquela lapada de médio, aquele que a galera gosta, principalmente do Nordeste, né? Aquela lapada de fato nos médios. Então, não vai reproduzir essas frequências. Beleza? Acaba sendo um setup, entre aspas, fica até com a resposta plana, bem entre aspas assim, só que tem esse buraco, normalmente ali entre 100 e 200 Hz. Beleza? A galera tenta compensar e tal, mas não fica perfeito. Tá? O primeiro detalhe é esse, certo? E o segundo detalhe, galera, é que quando você vai fazer esses ajustes aí, fazer os cortes e tal, se você quiser forçar, normalmente você perde um pouco o desempenho do médio, cortando abaixo de 200 Hz, tá? Porque quando você corta abaixo, ele fica gastando, entre aspas, uma energia sem a caixa acústica, que não vai gerar de fato um resultado interessante. Tá? Então, por conta disso que eu, particularmente, não gosto de cortar abaixo de 200 Hz, certo? A região dos médios. Então, fica esse buraco, tá? Entre 100 a 200 Hz ali, na região dos médios, beleza? Entre grave, né, subgrave aí, grave, e depois nos médios. Os tweeters pro médio, ou se você usar, por exemplo, aquele driverzinho da Z1, ou o próprio tweeter da EAP que eles lançaram agora, acaba melhorando ainda mais o encontro do médio com a via do agudo ali, certo? Então, se você tem o médio agudo, o médio grave, né, o médio de fato, né, trabalhando ali até 4, 5, 6, 7 mil Hz e tal. Tem um saindo aí que tá chegando até 12K com a resposta bem plana. Então assim, eles estão respondendo quase que o full range já, mesmo sendo médio, né? Tocando a parte de voz ali quase que de forma geral. Obviamente vai ficar faltando aquele cristalinho do agudo, mas tem uns que conseguem fazer isso. Não é com perfeição, mas acontece. Então, diante disso, galera, o que eu acabo recomendando muito? Agora vem a questão dos cortes. Para grave, tem um pequeno detalhe sobre grave também, que eu vou explicar aqui rapidinho, que é o que, galera? Cada projeto, galera, certo? Quando é um projetista sério, faz toda a análise no software. Esse aqui é só para enviar a questão de plano de corte para o cliente. Mas aqui tem um corte crossover, ó. Esse projeto aqui, o corte foi de 32 a 120 Hz, com atenuação 24 dB.
Aí eu mostro pro cliente dentro do software porque que é em 32, e justamente para ter controle de cone, tá? A partir daquela frequência ele consegue reproduzir. E tem caixas que ficam corte com 26, 25 Hz. E isso, cortes desse jeito, galera, tem falante que trabalha, não é com sintonia baixa não, em 30, 35. Tem caixas com sintonia em 40, 42 Hz, conseguem descer absurdo o corte HPF, porque tem um controle de cone muito top, beleza? Principalmente caixas que tem 2 falantes na mesma câmara, que pra mim é a única vantagem de uma caixa câmara única, certo? Você consegue ter um controle de cone melhor, tá? No software Elisa a gente consegue ver isso nos gráficos. Inclusive, quem precisar de projeto, o software que eu uso e recomendo é o software Elisa. Eu não sou dono desse software, muita gente vai atrás de mim querendo comprar o software comigo. E eu não sou dono do software, tá, galera? Vocês pesquisem no Google aí. Vou até mostrar pra vocês aqui como é, que não tem erro. Sei que eu tô fugindo aqui do assunto, mas é pra complementar que essas coisas sempre perguntam depois nos comentários. Então, pra evitar isso, eu já vou mostrar aqui que é rapidinho. Vocês pesquisem aí, ó. Power XV8, beleza? Ou então Software Elisa. Não tem erro, galera. Eu vou pôr aí, tem todos, tem os vídeos e tal, aqui, ó. Elisa 21, tal, que é o site. Vocês vão encontrar aqui o site, tá? Do Marcelão do Software Elisa. Tem o contato dele, as redes sociais, etc. Início, download, os valores. Quem adquirir aí falando que veio através de mim na licença anual, ele dá um descontinho lá. Então mostra os gráficos aqui do software, os diferenciais deles e tal. Então é só acessar aí, beleza? É muito top, galera. Vale muito a pena. Tem, principalmente quem trabalha na área de som automotivo e trabalha com caixas, certo? E tem computador que precisa de PC, vale muito a pena. Então, como não tem corte exato para o seu projeto, tá? Se você tiver feito o projeto e for um projetista sério, ele vai ter te passado o corte crossover que recomenda para o seu sistema aí, tá? Mas vamos lá então. Quais cortes então eu acabo recomendando que de forma geral vai servir para todo mundo? Grave de 35 a 120 Hz, tá? Isso eu tô falando trio goiano, galera. Subwoofer, médio, tá? Eu vou dar a opção de médio agudo, beleza? Que é o driver híbrido lá, né? Que como se fosse um driver TI, mais o tweeter, e só grave, médio e tweeter. Então, grave de 35 a 120 Hz, beleza? Atenuação sempre 24 dB BT, que é Butterworth. Os médios, eu gosto entre 200 a 250 de HPF e gosto de subir até 7500, que eu já percebi que na maioria dos casos, tá, dá uma qualidade melhor. Mas muita gente gosta de cortar em 5.000, 6, 4.000. Eu gosto de usar, subir tudo que dá no médio, beleza? Até 7500 vai muito bem. E os tweeters, quando é só Twitter, né? Grave, médio Twitter, de 5.000 a 20.000 também com atenuação 24 dB BT, tá? Quando tem o driver da Z1, por exemplo, e o Twitter, driver da Z1 reproduz de 2.800 em diante. E o Twitter é padrão, de 5.000 em diante. Então, o driver da Z1 corre de 2.800 a 20.000 e o Twitter de 5.000 a 20.000. Ah, tá encontrando uma via na outra? Tá. Eu gosto de fazer sobreposição de via sim, tá? Não gosto de cortar exatamente e começar o botão. Eu prefiro trabalhar assim e vejo uns resultados bem diferenciados. Sempre com atenuação 24 dB BT. E agora, quando é um sistema que só tem grave, médio e Twitter, tá? Só que o Twitter tá ligado junto com o médio. Como que faz o corte, galera? Você vai cortar o grave, mesmo esquema, 35 a 120 com atenuação 24 dB. E os médios, como ele tá o Twitter junto, você vai incorporar, digamos assim, o corte inicial do médio e o corte final do Twitter. Então você vai cortar entre 200 a 250 o HPF dos médios e do Twitter, né? E subir até 20.000, para que ele abranja tudo da vida dos Twitters. Aí umas pessoas vão perguntar, que não tem tanto conhecimento, são pessoas mais leigas, né? Só curte som automotivo. Ah, mas esse corte acima não vai danificar o meu médio, cortando em 7, 8, 10 mil, 20 mil Hz? E não, galera. O problema do médio é a região, tá? E o Twitter, né? O corte HPF, é onde inicia o corte. A merda vai acontecer se você cortar abaixo do mínimo recomendado. Para cima, o máximo que vai acontecer é ele não ter eficiência naquela região. Tá? Mas como você precisa que o Twitter toque no mesmo canal junto com os médios, você sobe o corte do médio do Twitter até onde vai, que é até 20.000 Hz. É assim, beleza? E, obviamente, em setups assim, né? Seja colocando um driver da Z1 lá, aquele driver híbrido ou Twitter junto com o médio, você tem que pôr capacitor específico para aquele Twitter ou driver, ou seja lá o que for. Tá? Então, sempre olha a recomendação do Twitter de qual capacitor recomendado, né? Quantos farads lá tem que ser. Beleza? Acho que é farad mesmo que fala. Para poder utilizar com aquele Twitter. É isso. Normalmente os Twitters convencionais é aquele laranjadinho. Beleza? Mas é isso, galera. Para quem tinha dúvida na questão dos cortes, é basicamente isso aí. Agora, para quem ficou no final do vídeo, um detalhe muito importante. Certo? Galera, para quem quer aprender a fazer as regulagens de forma detalhada, e detalhada, galera, é realmente detalhado, nas videoaulas, mostrando exatamente como é que é feito cada coisa, o passo a passo.
eu tenho um curso que chama um curso Top Regulador, onde eu peguei vários carros, vários setups, vários processadores de áudio e ensinei a pessoa que quer aprender, né, a trabalhar ou para regular o próprio som, como que faz isso da forma correta, de maneira que eu sempre fiz os ajustes aí desde 2018, 2019, tá? Que é fazer limpeza de sinal de player, tá? Ou seja, deixar o player trabalhar flatadinho, sem nenhum corte, tá? Para que mande o sinal limpo e sem equalização para o processador. E o processador vai fazer todo o ajuste. Crossover, ganho, limiter, uma equalização caso queira fazer, certo? E todos os demais aí, delay, fase, o que precisar mexer. Então a gente ensina a usar isso. E em todas as marcas de processador, seja da Expert, seja da linha antiga e da linha nova, da Stetson, tá? Da Taramps, da JFA, todos eu ensino lá dentro. Então você vai ter acesso a todo esse treinamento, tá? Você vai pagar aí de 197, 109 reais à vista, tá? Ou 197 parcelado nos cartões de crédito, divide até 12 vezes lá de merreca por mês, tá? Ou parcelado no Pix em 3 vezes de 65,66. Você dá uma entrada mais 30,60. Então tem as 3 opções. Então, galera, só faz quem não quer, tá? Agora, quer fazer as coisas de graça, fazendo a loucura? Beleza, pode fazer, tá aí os cortes. Mas entenda, ajuste é muito mais do que corte de crossover. Corte de crossover você só está delimitando onde cada via está iniciando e finalizando, tá? Mas o ajuste para ele tocar forte, com qualidade e proteção, tem que ser feito tudo isso que eu expliquei, que é o que eu ensino no curso Top Regulador, tá? É basicamente isso. Então, você que tem interessado, os links dos cursos, se não estiver assistindo no YouTube, estão todos aqui embaixo. TikTok e Instagram, é só ir no link do meu perfil. Tem acesso a todos os cursos lá, não só de regulador, como os demais também, curso de instalação, curso de madeiramento e o curso completão. Beleza? É isso, galera. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, ver se eu consigo responder. Tamo junto, abraço e deixa o like, inscreve no canal e tamo junto aí, abraço, fui de novo.